Mas, Senhor, igreja, foi por amor, né, gente? Foi por amor que Ele está cuidando de nós, é por amor que Ele cuida de nós, que nós não merecemos. Né? A gente é pecador, culpado, né? E é por amor, só por amor. E se dependesse de nós, né? Nós estávamos fritos, né? Fritos. Denise, está acontecendo alguma coisa assim? Por que eu falei isso? Porque o inimigo das nossas almas, ele nos distrai. Porque assim, às vezes eu falo assim, o Guilherme, o que está acontecendo? Todo mundo olha, tira o foco, é o foco. A gente não está focado. A gente tem que focar, gente. O foco é quem? Quem é o foco? É Jesus, o foco é Jesus. Muito obrigada, pastora, pela confiança, viu? Obrigada, igreja. O foco é Jesus. Amém. Nós não saímos da nossa casa para focar no irmão que está aqui. A gente tem que amar nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos. Mas o foco é Jesus. O foco não é a igreja, o foco não é a pastora, não é a pastora Maiara, não é o homem que vem aqui, né, mulher bonita. Você está bem vestido, você está de qualquer jeito. O foco é Jesus. Entendeu? A gente não pode tirar o foco de Jesus, porque sem o foco em Jesus a gente não consegue viver essa fé que nós estamos nos propondo a viver. Né? Então, gente, não se distraia. Porque as coisas de Deus é tranquilo, é por amor. Ele nos amou, cuidou de mim, né? Mas o encardido, ele nos distrai. Ele nos distrai para que a gente perca a fé, para que a gente não cuide das coisas da nossa casa, da nossa família, dos nossos irmãos, com amor. Entendeu? Então, por isso que é por amor que a gente tem que estar aqui. A gente não tem que vir aqui para mostrar para ninguém que nós somos da Igreja Comunidade da Paz. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que vir aqui por amor. Por amor. E hoje nós vamos falar sobre Hebreus. Mas eu queria falar com vocês assim, que quem fala em 2 Coríntios 5,17, está escrito assim, ó. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Se por amor nós estamos aceitando, Jesus nos aceitou, então a gente tem que se transformar, tem que se mudar, né? Não continuar a pessoa pecadora que nós éramos, né? Até eu costumo falar que eu gostava muito do Amo. Então Deus me transformou, mas Ele transformou eu para mim ficar vestido de calça bonita, assim, vir para cá assim, tudo de calça nova, de sandália nova, de cabelo arrumado, de unha arrumada. Não. Ele me transformou para mim morar no céu. Para mim morar no céu. E se eu continuo vestindo roupa nova, mas continuo podre por dentro, não está sendo para mim. Quem morreu por nós, sofreu por nós, não nos fez novo. Né? Porque a gente tem que mudar, transformar. É o ser humano cair, mas é difícil levantar. Né? Eu peguei, mas eu vou continuar pecando porque é bom. Porque o diabo nos engana, adoçando a nossa boca com o pecado. A gente peca e
eu acho bom. Aí foi tão bom ontem, hoje eu vou fazer de novo e a gente vai ser enganado. E as coisas de Deus não distrai nada disso. Deus é a Deus. A rédea é curta. Quem é fazendeiro sabe, para tomar um cavalo, tem que pegar a rédea curta, não é, pastor? Puxar para deixar para poder sangrar, para poder o bichinho chegar no lugar. E nosso Pai, nosso Deus, Ele nos ama, tudo dele é por amor. Mas o cabrito é curto, vai sangrar, vai doer, entendeu? Por isso que a nossa fé, a nossa liberdade, a nossa esperança tem que estar em Deus. Tem que estar nele. Porque senão a gente vai ficar jogando conversa fora. Mas não vamos alcançar o que a gente almeja aqui nesse lugar. Aqui nessa terra. Porque não é só aqui dentro desse lugar, dessa igreja bonita, desse povo, junto com esse povo bonito, que nós vamos alcançar a salvação, não, gente. Nós temos que mudar. E por amor o sofrimento vem. Por amor não vem, pastor. Né? Por amor vem a dor, vem o sofrimento, vem a falta de fé. Vem a falta de companheirismo, porque a gente acha que a gente não vai passar pela dor, que a gente vai viver só o amor. Né? Então vamos, assim, gente, por amor, Ele nos amou, Ele cuida de nós, mas como se a gente está dando errado, se a gente está fazendo errado, pede força para Ele. Ele nos ama, mas Ele também vai nos corrigir. Ele não vai deixar nós aí soltinhos, não. Tá? Eu gostei o meu pai, quando ele ia corrigir a gente, meu pai corrigia a gente com aquela corda que batia no boi, gente. Ele pegava nós três, pegava todo mundo. E assim é o nosso Deus. Ele, quando Ele quer nos pegar, Ele pega nós na corda do boi. Aquela mexão. Berrão do boi. E o diabo nos pega com mel, com coisas boas, com coisa gostosa, entendeu? E para a gente seguir esse Deus que nos corrige, o que nós temos que ter? Foco e fé. Porque sem a fé nós não vamos conseguir. Eu queria, por favor, Hebreus 11. Não sei se não. Hebreus 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha o que acontece. É pela fé. Pela fé, nós temos certeza que nós vamos alcançar aquilo que nós estamos almejando. E o que nós estamos almejando, gente? O céu. E para almejar o céu sem fé e sem esperança, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. E a esperança tem que estar unida com a fé. Porque quando a gente perde a esperança, a gente perde a fé. Né? A fé é a esperança que tem que andar traçada. Porque quando eu não estou esperançosa
pastora vai chegar aqui, eu perco a fé. Perco a fé. Porque assim, a pastora prometeu para mim que ela chegaria. Eu tenho aquela esperança que a pastora chegou, vai chegar. E ela não chegou. Aí eu perco a fé. É uma coisa que não devemos perder por nada, gente, a fé. Entendeu? A esperança nos fortalece para que tenhamos fé. Né? Não podemos desistir. E você vê que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, é que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Às vezes a gente pede as coisas para Deus, mas a gente não quer esperar o impossível acontecer. A gente quer ver, né? E com Deus não é assim, não. A gente tem que crer naquilo que nós não vemos. Aquilo que não vemos. Porque o nosso Deus é um Deus amoroso, mas é invisível. Ele está aqui prestando atenção no que eu estou fazendo, se eu estou vivendo, se eu estou fazendo tudo que eu estou falando aqui. Ele não vai me condenar aqui agora, mas eu vou ter o meu dia de julgamento. Às vezes o texto que o senhor fala assim, eu creio até que é uma falta de fé, que o nosso Deus é um Deus de amor e Ele é o nosso advogado. Só que nós esquecemos que nós temos um advogado, nós temos até aí uma pessoa para nos defender, mas lá no final das contas esse advogado vai virar juiz. Ele não vai ficar passando a mão nessa cabeça, ele vai virar juiz lá na chegada, lá no final da história, o advogado vai formar, ele vai com aquele chapéu de juiz e vai te julgar. Aí ele vai falar, a sua fé te levou aonde? Onde foi que a sua fé te levou? Entendeu? A fé é a certeza que o nosso Deus está conosco, que vai nos socorrer, que vai fazer, mas a fé também é uma certeza que nós temos que mudar. Né? E eu penso assim que quando Jesus aceita a gente, porque a gente fala que nós aceitamos, Jesus não foi. Foi Ele que nos aceitou, andando errado, prostituindo, bebendo, com 2 namorados, com 2 maridos, e Ele nos aceitou do jeito que nós éramos. Então a gente tem por obrigação de mudar, de ser livre. Hoje a gente orou e alguém falou lá sobre Sonia pregou que nós temos que ser livres, mas a gente não tem que ser livre de fora. Eu gosto até de quando eu venho aqui no altar, eu gosto até de umas coisas assim que me destacam aqui para me falar para vocês, que isso aqui não me faz diferente, não me faz salvo. Entendeu? Eu desenterrei a minha mãe, eu enterrei minha mãe 2 vezes. E quando eu desenterrei minha mãe, ela não estava lá, estava os ossos. Mas a roupa que a mãe vestia estava lá. O que eu quero falar para vocês com isso? Que nós valemos menos que as roupas. Sem fé, sem esperança, sem esse Deus que nos amou, que nos trouxe aqui nesse mundo para servir a Ele, para mudar esse sistema, a gente vale menos que isso. Estava nova, 1 ano e 6 meses. A roupa da minha mãe estava nova, e olha que a gente enterrou minha mãe com roupa já usada. A roupa estava lá. Aquele Deusinho de cobre de pudim estava lá, meu filho, branquinho, como se eu tivesse lavado hoje.
sem esse amor, sem esse Deus, sem essa vida que Deus nos dá para vir aqui e fazer o caminho inverso. Porque a gente chega aqui achando que nós somos donos daqui, que a gente vai ficar aqui. Aí a casa é minha, a vida é minha, eu não mudo. E aí até fala que aqui o Hebreus fala que a fé é a certeza. E nós temos que ter certeza. Com essa fé que nós cremos que Deus existe. E se Ele existe, eu tenho que ter uma certeza. Se eu morrer agora, eu estou salvo. Entendeu? Porque às vezes a gente vem aqui, cultua, às vezes a gente nem cultua, né? A gente fica aqui e vai embora, não sabe de nada, não sabe nem o que aconteceu aqui. Vem aqui, e depois chega em casa, até lá em casa, minha família, o que foi falado? Eu nem sei. Se é por amor, o que eu vim fazer? Se é pela sua fé, se é por esperança que você está aqui, o que você não sabe o que aconteceu? É por amor, por fé, por esperança. Entendeu? Aí eu vi que Deus nos ensina também como agradar a Ele. Ele não só fala que a gente tem que ter fé, a gente tem que ter a certeza que Ele vai cuidar de nós, que Ele mas olha para você ver também, ó. Hebreus 11 está escrito assim: pela fé que Abel ofereceu a Deus o seu sacrifício, melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio de sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha, você vê, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Por que Abel ainda fala? Porque ele não fez nada de qualquer jeito, ele fez pela fé, por amor. Abel ainda fala, até hoje, Abel ainda fala, foi aprovado por Deus. Por Deus, ele foi aprovado por mim, nem por você, ele foi aprovado por Deus. E ainda, porque se a gente tem uma fé verdadeira e cuida dessa fé, a gente tem a certeza disso, o que acontece? A gente é aprovado por Deus e até depois de morto, a gente é lembrado pela nossa fé. Ou as pessoas que morrem, aí de qualquer jeito são lembradas. Não? São? As pessoas que morrem no pecado são lembradas? As pessoas que morrem fazer macumba, por exemplo. Eu não falo essas coisas porque eu estou falando da minha família, estou falando da família de mim. Uma pessoa assim, muito difícil a gente lembrar. Eu mesmo sou muito difícil, eu lembro dos meus avós. Porque eles morreram. Eu creio que Deus é misericordioso, mas eles morreram em pecado. Então, assim, eu não vejo a minha família lembrando deles. Entendeu? E a gente vê aqui na Bíblia falando que Abel é lembrado até depois de morto. Por que ele está sendo lembrado? Porque ele foi aprovado pela fé dele em Cristo Jesus. Ele não é lembrado porque ele tinha uma casa bonita, ele não é lembrado porque ele casou com uma mulher rica, ele não é lembrado porque ele é lembrado porque ele agradou o coração de Deus. Ele é lembrado por isso. E a gente, quando a gente se
viver. Mas cadê minha fé? Cadê a minha esperança? Cadê o meu compromisso? Cadê o compromisso que você deveria ter com esse Deus que te amou? Que é por amor que Ele te trouxe para cá. E falou assim: o Bani vai na conceição, o Bani nasce, o Bani cresce, o Bani sofre, o Bani faz isso, e a Bani passa por luta. Mas por que a Bani aguenta isso? Por que a Bani passa por isso? Porque por amor, por fé, por crer que esse Deus existe, pode e faz. Né? E a gente decide por pouco, gente. Por pouco. Quando minha irmã faleceu, eu desisti. Eu fiquei revoltada, bravinha, como se eu tivesse poder na minha mão. Eu fiquei brava, fiquei revoltada mesmo. Por que Deus tinha tirado minha irmã? Porque minha irmã tinha muita vida. Não é Ele, sabe? E onde está minha fé? Que esse Deus pode fazer a hora que Ele quiser, a hora que não sou eu que preciso. E às vezes a gente, por falta de fé, por falta de esperança, por falta de compromisso, a gente vai levando. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: eu morro, como diz o pastor Pifânio, eu morro de medo do inferno. Então, se vocês quiserem viver no oba-oba, continue. Mas pode ter certeza que vai sentir um calorão. Vocês vão passar apertado. Entendeu? Então eu vou. Por meio de sua fé, Abel e suas ofertas, e por meio. Por meio de sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala: foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém contou, porque Deus mesmo havia levado. Olha para você ver, ó. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Mas não é da morte física, não, gente. Pode ser da morte espiritual também. Né? Porque às vezes a gente pensa que a morte é um castigo. Não, pode ser libertação também. Né? Mas às vezes a gente morre espiritualmente. A gente não tem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso ser. Né? Aí, até outro dia eu estava pensando assim, que o pessoal fala assim: eu gosto muito de seguir meu coração. Eu não sigo meu coração muito. Meu coração é muito enganoso. O coração é enganoso aqui na Bíblia. O coração é enganoso. Aqui, ó. Por isso que Deus deu a mente pra gente. Porque antes de estar aqui, ó, tem que estar aqui, ó. Porque senão passar aqui, meu Deus, esse coração, a sua fé vai pro prédio, a sua esperança vai pro buraco, e você não vai conseguir chegar, alcançar o que você almeja. E se é que você almeja. Porque às vezes a gente vem aqui, eu saio de casa, eu almejo. O que você almeja ao sair da sua casa, mulher? O que você almeja ao sair da sua casa? Mas antes de almejar algo, checar que você almeja alguma palavra que te confronta. Você passa hoje, eu vou lá na oração e quero chegar lá, quero que Deus fale comigo e que Deus me cutuque. Porque eu quero mudar, eu quero ter fé, eu quero ter esperança,
igreja hoje que quer que o pastor vai me pregar lá que eu vou ficar rico. Que o pastor vai me pregar lá que eu vou arranjar um marido bonitão. Não é não. Entendeu? Às vezes a gente não tem foco, gente. É no foco. A fé é a fé. Entendeu? A gente sai de casa com intenções carnal. A gente não vem para cá com intenção de servir esse Deus vivo, servir Ele por amor, porque pela fé vai nos aprovar. A gente vem para cá com intenções de ficar rico, com intenções de arranjar um marido rico, de arranjar uma mulher bonita para casar, porque mulher feia, mulher bonita dá trabalho, mas a feia também dá. Então, o que acontece? A gente vem não por amor, a gente vem com intenções, a gente vem com segundas intenções, porque a gente vem por amor, gente, vem por fé. Aí olha, eu estou vendo casal namorando, é bom, gostoso namorar, é bom, mas por amor. Mas por amor por ele primeiro. E se não for por ele, o amor, se a fé não for nele, se a esperança não for nele, não adianta, gente, não resolve. Né? E eu queria que vocês abrissem, se vocês quiserem, Hebreus 13, está escrito assim, ó. Continue a amar uns aos outros como irmão em Cristo. Não deixe de receber bem aqueles que vêm à sua casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembre-se dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembre-se dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Olha aí. Continua a amar o irmão, não é difícil, gente. Tem irmão que é um purgante. Tem. Perdoa, gente. Me perdoa. Mas tem irmão que é um purgante. É o Zé que não vai nada. O Zé, menino. O Zé que não nada. Aí o pastor Fabinho fala comigo, hoje eu não vou mais nem triste. Mas o pastor Fabinho falou comigo, eu também não quero. E cadê sua fé? Cadê sua esperança? Você não quer. Você vai se salvar. A salvação, olha, eu vou falar de novo, a salvação não depende da pastora, gente. Nós dependemos da pastora para ela nos ensinar, mostrar o caminho. Mas a sua salvação depende de você e da sua fé, para você ser aprovado. Para você ser aprovado, você andar no caminho, amar os irmãos, mesmo que eles sejam purgantes, nem que ele seja azedo, você irmão, você ama. Você vai amar tanto essa pessoa, vai amar, que daqui um pouquinho vai dar bom você também. Porque é difícil. Eu já fui um purgante. As pessoas não gostavam de mim, que eu era mentira, que eu era. Então eu já fui um purgante. Porque eu acho que tem gente que não sabe o que é purgante. Purgante é quando você toma, te dá uma pequenininha no seio e fica. Entendeu? Então a gente tem que deixar amar os irmãos, mesmo eles sendo purgante. Entendeu? É difícil amar o irmão. Mas Deus nos amou mesmo nós estamos errados, sendo pecadores. Ele não deixa de nos amar porque nós andamos no ano passado, se estiver andando errado agora, né? Aí é difícil, né? É complicado. Mas lá no passado nós andamos errado. Né? E hoje nós somos novos criaturas.
né? Nós somos novas criaturas. Por isso não nos livra de pecar, gente, porque nós somos seres humanos. De vez em quando a gente quer, né? Como diz o pessoal, a gente fica com as pernas na luta, dá uma desequilibrada, mas a gente volta no trilho e vamos seguindo em frente. Mas amando uns aos outros, mesmo que as pessoas sejam imperfeitas, né? Quem não tem defeito aqui? Né? Eu sou chata, eu gosto tudo do meu jeito, aí eu quero que ponha a perna dobrada assim, eu quero que o lençol fique para lá, eu quero que a vassoura fique para cá, então eu sou chata. Entendeu? E na casa de Deus não é diferente, gente, nós somos imperfeitos, mas a gente tem que começar a ver que com essa imperfeição a gente não vai ser aprovado. A gente tem que tentar mudar, né? Amando nossos irmãos, corrigindo os nossos pecados. Eu não gosto das coisas. Assim bem, quando você deixa sua casa bagunçada, sua vida espiritual está bagunçada. O Espírito de Deus não habita e não bagunça. Se a sua casa está bagunçada, a sua vida está bagunçada. Não vou mais nem porque o celular, a bênção do celular, né? Aí a mulher o dia inteiro esparramada, não faz café, não faz nada, tem fé. E tem esperança que as coisas vão mudar. E como que as coisas vão mudar se você. Qual é a esperança e a fé que a casa vai mudar, a casa vai se arrumar sozinha? Ou a janta vai ser feita sozinha? Que Deus é esse, gente, que a gente está servindo? Que amor é esse? Que fé é essa? Que a gente não transformou ainda, não mudou ainda, continua a mesma Maria Vanilda de 30, 40 anos atrás. Parece jovem, cheio de eu sou bem velho, tá? Então, a gente tem que mudar, gente. A gente tem que ser nova criatura. Que essa fé nos invada, para que a gente possa ter